trazendo mais um tema para nossas conferências, né? E eu queria agradecer o de hoje ao colega Lócio, né, que participou de uma reunião com a Meire, né, lá no Cariri, e achou que era uma palestra muito importante que eu tentasse conseguir que ela nos brindasse para toda a empresa, né? Então, imediatamente nós entramos em contato com a Meire, ela prontamente se dispôs a dar essa contribuição. A Meire, essa pessoa simpaticíssima, alta, profissional, a cearense, japonesa mais cearense, né? Ou cearense mais japonesa, ela sempre atende todo mundo, a imprensa, quando vai lá, eu vejo muito na televisão, é quase um artista global. E também, quando se pede alguma informação, imediatamente ela nos atende. Basta dizer que o concurso da Ematec, a gente precisava fazer o edital, então nós pedimos a ela, imediatamente ela mandou a cópia do edital da FUNSEMI, que serviu de base para a gente fazer o edital do nosso concurso. Então, a meio dessa pessoa, né, altamente disponível e muita amiga nossa, muita amiga da Ematec, e praticamente é assessor de comunicação também da FUNSEMI, né? Tudo ela que participa, né? Então, nós estamos muito satisfeitos em recebê-la e tenho certeza que será um grande momento em que ela vai nos apresentar essa avaliação da quadra chuvosa e, se possível mesmo, ao final, já falar alguma coisa sobre 2021, né? Que o pessoal aqui é meio apressado, né? Então, como é que estão os oceanos hoje? Quais são as perspectivas também para 2021? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua pronta disponibilidade e esperamos que os colegas acompanhem bem e vamos usar a mesma sistemática. Você vai falar, colocar sua apresentação, os colegas que querem participar com alguma questão vão colocando no chat, ou então, no final, as pessoas se inscrevem para fazer as perguntas. Então, seja muito bem-vindo ao seu da Ematec. Boa tarde a todos, eu agradeço. Para começar, eu quero pedir desculpas do meu vídeo não estar funcionando, eu lamento muito. Agradeço ao doutor Itamar pelo convite, também aí ao colega e ao amigo que sugeriu essa apresentação, né? É um prazer estar falando com vocês. Eu acho que doutor Itamar é mútuo aqui, é uma recíproca. Sempre que eu preciso de vocês também, tenho sempre as informações e eu acho que a gente tem um trabalho de parceria muito importante, né? Faz crescer as duas instituições. E é assim que a gente vai construindo esse nosso Ceará. Eu digo nosso Ceará porque eu já estou há tanto tempo no estado, já são mais de 25 anos de Ceará. Vocês já estão percebendo o meu sotaque, já é cearense, né? Eu vou para São Paulo, todo mundo diz assim, mas seu sotaque já mudou. Mudou mesmo, né? Bom, na apresentação de hoje, doutor Itamar, eu coloquei realmente, porque sempre todo mundo pede, né, as condições dos oceanos Atlântico e principalmente o Pacífico, tá? Para a gente já olhar o que é que pode se pensar da estação chuvosa do ano que vem. Eu vou compartilhar a minha tela, já deu certo mais cedo, espero que continue dando certo. Deu certo já. Deu certo? Ótimo, certo. Pronto. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar da avaliação da quadra chuvosa 2020, vou falar um pouco também das condições oceânicas atuais, Oceano Pacífico e Atlântico, e no final, rapidamente, eu vou mostrar uma análise que eu particularmente estou fazendo em relação a veranico e perda de safra. São os mapas que a gente começou a fazer, e talvez seja um subsídio interessante para a gente também. Então, vamos lá. Pronto. Lembrando os prognósticos, né? O primeiro prognóstico, esse que está em tela agora, foi o prognóstico divulgado em janeiro e tratava da previsão para o trimestre fevereiro, março e abril de 2020. Naquela ocasião, nós indicamos que a maior probabilidade para o estado do Ceará como um todo é que as chuvas acumuladas no trimestre, na soma de fevereiro, março e abril, ficassem, maior chance, maior probabilidade, 45% de probabilidade de que ficasse acima da normal climatológica, 35%
de probabilidade de ficar em torno da normal e 20% de probabilidade de ficar abaixo da normal climatológica. Havia também, na época, um indicativo, né, um pouco preocupante em relação à região sul do estado, e uma outra tendência que a gente apontou na previsão foi a redução das chuvas ao longo da estação chuvosa. Ora mais, alguém pode dizer, mas as chuvas já reduzem ao longo da estação chuvosa, né? Março é o mês, pela climatologia, mais chuvoso, depois abril reduz um pouco e maio reduz um pouco. Mas quando a gente indicou essa tendência de redução das chuvas, é que as chuvas poderiam reduzir além da própria climatologia, tá? Aí, em fevereiro, nós divulgamos a previsão, aqui mudando o trimestre para março, abril e maio de 2020. E nesse caso, houve uma ligeira alteração na previsão, que o volume acumulado na soma dos 3 meses, março, abril e maio, ficaria com probabilidades igual, acima ou em torno da normal climatológica, 40% de chance de acontecer ou acima ou em torno, e 20% de chance de que as chuvas pudessem até ficar abaixo da normal. Isso, novamente, considerando o Ceará como um todo, né? Também havia um indicativo aí de talvez uma variabilidade maior do ponto de vista espacial. Bom, então essas foram as 2 previsões divulgadas, são para 2 trimestres diferentes, e agora a gente vai ver o que aconteceu esse ano. Vamos aqui às chuvas da quadra chuvosa, começando pelo mês de fevereiro. Nesse mapa, eu resolvi mudar um pouco e eu trouxe aqui o recorte que vocês estão vendo, é o recorte das bacias hidrográficas do estado. São 12 bacias hidrográficas. Tá certo que a gente está focado na questão do sequeiro, mas, obviamente, eu pensei, né? Claro que a gente quer saber qual bacia recebeu mais chuva ou não, então eu resolvi mudar aqui, em vez de trazer a região pluviometricamente homogênea, eu trouxe a bacia, tá? Se isso não for bom para vocês, eu mando tudo trocado as figuras de novo, mas acho que é interessante, né? Por exemplo, em fevereiro, nós temos aqui no mapa da precipitação acumulada, o mapa à esquerda, essas cores mais azuis e roxo aqui na faixa litorânea. A primeira bacia é a bacia do Coreaú, depois a do Acaraú e assim por diante, né? Então, bacia do Coreaú recebeu muita chuva. A bacia do litoral, da metropolitana, que pega a região metropolitana de Fortaleza também. Mas a boa notícia é que as chuvas foram boas de um modo geral no estado como um todo, e importantíssimo para nós, por causa do açude de Castanhão, principalmente, mas também importante para o Cariri, né? Chuvas boas na região da Bacia do Salgado. Bom, no mapa da direita, o que a gente vê é o desvio percentual, ou seja, a diferença das chuvas de fevereiro de 2020 em relação à climatologia. Quanto mais azul, são os desvios positivos, então a bacia metropolitana, áreas da região do Cariri, Alto Jaguaribe, o Médio Jaguaribe também. Então, praticamente todo o estado apresentando desvios positivos de precipitação. Quase todo o estado, mas nem todo o estado, né? Sempre tem algumas áreas que acabam recebendo menos chuva. E se vocês olharem, né, de cara, o que é que a gente vê? A região aqui da Ibiapaba, essa aqui é a bacia da Serra da Ibiapaba, acabou recebendo menos chuva do que o seu entorno, né? Inclusive, a bacia do Sertão de Crateús, na região aqui de Crateús, recebeu proporcionalmente mais chuva do que a própria Serra da Ibiapaba, a bacia da Serra da Ibiapaba. O Ceará como um todo ficou 62% acima da normal climatológica. Este ano, em fevereiro, choveu 192,2 milímetros, e a normal climatológica é 118,6. Então, dá esse excelente desvio positivo para o mês de fevereiro. Em março, olha como muita chuva também, né? Um mapa da esquerda mostrando os volumes acumulados, essa cor roxa aqui ultrapassando 300 milímetros no acumulado do mês em várias regiões, inclusive ali
pelo sul do estado, Bacia do Salgado, Sertões de Crateús, Bacia do Coreaú, de novo, muita chuva, Metropolitana também, mas o Ceará como um todo, muita chuva, que você pode ver olhando o mapa do desvio percentual, que mostra, então, onde tem as cores azuis, mostrando os desvios positivos. Em março, a normal climatológica é maior, é mais alta, 203,4 milímetros. Este ano, no Ceará como um todo, choveu 275,7 milímetros e o desvio percentual 35,5%, acima da normal climatológica do mês de março. Então, fevereiro, 62%, março, 35,5% acima da normal climatológica. Mês de abril, continua chovendo. Agora, em abril, quando a gente vai olhar o mapa aqui das chuvas, dos acumulados, o mapa da esquerda, o que a gente vê que onde choveu mais? Choveu mais realmente no centro-norte, principalmente nas bacias próximas à faixa litorânea, à região litorânea aqui. Depois tem um slide mais adiante que eu vou mostrar por que é que isso aconteceu, né? Acho que todo mundo já deve estar deduzindo, é a zona de convergência intertropical. Exatamente, foi o posicionamento da zona de convergência intertropical. Isso acabou prejudicando um pouco o interior do estado, tanto que o volume acumulado no centro-sul, né, acabou sendo um pouco menor, mas na verdade a parte central acabou recebendo um pouco menos chuva. Isso vocês podem ver pelo mapa do desvio percentual. Nossa, o que aconteceu? Meire, você pode compartilhar novamente, que alguém compartilhou a tela também. Pois é, aconteceu aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu estava aqui. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, como eu falava do mês de abril, o mapa do desvio percentual à direita acaba mostrando, né, toda a parte central do estado com essas cores amareladas, avermelhadas. Isso significa que as chuvas em abril nessas regiões ficaram abaixo da normal climatológica. Onde é que choveu mais? A gente já viu na faixa litorânea, então essas áreas aqui... Nossa, de novo. Por favor, compartilhem a tela, está atrapalhando a palestrante. É porque quando alguém compartilha, acho que cai a minha, né? Isso, eu estou tirando aqui, só um minutinho. Tá, vou eu de novo aqui. Pronto. Isso aconteceu ontem também, vamos evitar isso aí. É porque quando alguém compartilha, quem tá acaba caindo, né? Bom, então como eu estava falando para vocês, né, as áreas onde choveu mais, que é aqui próximo ao litoral, tem esse azul clarinho, com os desvios ligeiramente positivos. O Ceará como um todo, em abril deste ano, ficou com desvio negativo, menos 3,5%. Na verdade, esse número indica, embora seja negativo, ele é muito baixo. Isso aqui significa em torno da normal climatológica. A normal climatológica é 188 milímetros e esse ano, em abril, choveu 181,5 milímetros. Mas vocês já perceberam, de fevereiro para março, agora em abril, o desvio percentual caiu, né? Veio caindo um pouco ao longo desses meses. Fevereiro, março e abril. Lembrem da previsão de janeiro, que era para o trimestre fevereiro, março e abril. E a gente indicava, então, as chuvas, né? Maior probabilidade de que as chuvas fiquem em torno ou acima da normal climatológica. O mapa aqui, de novo, à esquerda, mostrando o acumulado dos 3 meses. Cor roxa aqui, mostrando onde choveu mais. E no mapa do desvio à direita, vocês podem ver praticamente todas as regiões do estado mostrando áreas com desvios positivos. Algumas regiões, algumas bacias não ficaram tão bem assim, de cara, bem aqui no centro do estado, essa é a bacia do Banabuiú, ficou em torno da normal. Algumas áreas da bacia do Banabuiú receberam menos chuvas do que a normal climatológica do trimestre. Mas o desvio percentual no trimestre, no Ceará como um todo, 27% positivo, choveu 647,7 milímetros
normal climatológica do trimestre, 510,1 milímetros. E esses números levam o trimestre de fevereiro, março e abril de 2020 à categoria acima da média, bem de acordo com o que foi previsto e divulgado na previsão de janeiro. Aqui eu trouxe um número, como eu disse para vocês, como dessa vez eu trouxe as bacias hidrográficas, então eu trouxe os números referente a cada uma das bacias, né? Eu comecei a ordem aqui, começando pelo litoral, indo pelo centro do estado até o sul do estado, né? Terminando Alto Jaguaribe e Salgado. Em azul, a normal climatológica, e em laranja, o que foi observado esse ano. E vocês podem ver que todas as bacias ficaram no trimestre acima da normal climatológica e algumas ficaram próximas à normal climatológica. Quais são? A Serra da Ibiapaba, a gente viu que começou fevereiro com muito pouca chuva, e Banabuiú, né? Bacia do Banabuiú ficou ali ligeiramente acima da normal, mas é muito próximo à normal. As demais bacias ficaram acima da normal climatológica, inclusive, importantíssimo para todo mundo, Bacia do Salgado e Alto Jaguaribe também. Agora vamos o mês de maio, né? Fecha a quadra chuvosa, mês de maio. As chuvas no mês de maio já mostram uma mistura, né? Já teve algumas regiões que de cara acabaram recebendo menos chuvas. Lembrem que a gente mencionava desde janeiro que poderíamos ter uma redução das chuvas ao longo da estação chuvosa, e foi o observado. O mapa da esquerda mostrando o acumulado, então, nesse caso, a gente nem chegou à cor azul, né? Verde, na área principalmente aqui próximo a Fortaleza, região metropolitana. Bacia do Banabuiú, dessa vez em maio, acabou recebendo um pouco mais de chuva, e o Salgado também. E o desvio percentual mostra, né? Uma boa parte da área da Bacia do Banabuiú ficou com desvio positivo, Bacia do Salgado também, ali no Cariri, e parte aqui da Bacia Metropolitana e um pedacinho do Alto ou do Baixo Jaguaribe também. Mas, de um modo geral, áreas que vinham recebendo muitas chuvas, como o Coreaú, a Bacia do Coreaú, aquela parte norte do estado, acabou recebendo menos chuva. E o Ceará como um todo, em maio, ficou com desvio de menos 8,2%. O observado neste ano, neste mês, foi de 83 milímetros, normal climatológica 90,6. Então, ficou próximo à normal, mas com desvio já maior, né? Maior, negativo e maior, menos 8,2% de desvio. Vou trazer, então, o mapa agora do trimestre, março, abril e maio, só para fazer uma alusão àquela previsão divulgada em fevereiro. E naquela previsão, aqui a gente mostra o acumulado dos 3 meses, onde choveu mais, mas a gente lembra, né? Esses máximos aqui acabaram sendo principalmente por causa das chuvas de março. Abril reduziu, maio reduziu, mas ainda os mapas dos desvios mostram, sim, áreas que ficaram acima da normal climatológica, nessas cores azuis, áreas que ficaram abaixo da normal climatológica, na cor amarelada avermelhada, e áreas, boa parte do estado, fica em branco, mostrando que as chuvas acumuladas ficaram em torno da normal climatológica. O Ceará como um todo, desvio 11,9% positivo, observado 539,2 milímetros, normal climatológica 482 milímetros. Quando a gente compara aqui as categorias, esse número observado, 539,2 milímetros, cai dentro do que a gente considera de em torno da média, em torno da normal. Então, novamente, lembrando da previsão, nesse caso da previsão de fevereiro, mostrando que houve uma boa concordância entre os indicativos nossos e o que acabou acontecendo nesses meses da nossa estação chuvosa. Trouxe de novo março, abril e maio para as bacias hidrográficas. Agora a gente já começa a perceber que boa parte das bacias ficaram com os números aqui muito próximos à normal. Quem teve uma performance melhor, Sertão de Crateús,
Salgado, Alto Jaguaribe, mas a maior parte das outras bacias ficaram com o observado muito próximo da normal climatológica do trimestre. Trouxe aqui explicando, então, né, isso que mostra por que é que aconteceu essa redução das chuvas em abril e em maio também. Essas são figuras que o pessoal do CPTEC faz sobre a posição da zona de convergência intertropical. Nesse primeiro mapa de março, a barra, essa linha escura, preto mais escuro aqui, é a climatologia da posição das ECIT em março. E as linhas coloridas são a posição da zona de convergência intertropical a cada 5 dias ao longo do mês de março. Como a gente pode ver, em março, parte dos dias, né, ficou acima da normal, acima da posição da normal climatológica, né, da posição climatológica das ECIT, e em alguns momentos, a zona de convergência ficou, sim, abaixo da posição climatológica, trazendo muita chuva ali para o estado do Ceará. Já em abril, vocês podem ver que, pelas linhas coloridas, praticamente o mês inteiro, a zona de convergência intertropical ficou numa posição acima, né, ao norte da posição climatológica da zona de convergência intertropical no mês de abril, explicando, então, aquela redução observada no acumulado no mês. A mesma coisa no mês de maio. Notem também que de março, abril e maio, a própria posição climatológica da zona de convergência intertropical, ela vai ficando cada vez mais ao norte, né? Porque já é um afastamento normal da zona de convergência intertropical. Nesse ano, em particular, tanto em abril como em maio, a zona de convergência intertropical ficou mais ao norte ainda da própria posição climatológica dela, né? Ao longo desses meses. Isso explica, de certo modo, por que é que houve essa redução das chuvas ao longo dessa estação chuvosa. Claro que outros sistemas acabam contribuindo para as chuvas, mas a gente sabe que nessa época do ano, chuva de estação chuvosa é realmente aquela associada às zonas de convergência intertropical. Fechando fevereiro, março, abril e maio, a quadra, né, trouxe o mapa dos 4 meses, mostrando aqui as chuvas bem distribuídas no estado nesse ano. Não ficou concentrado só na faixa litorânea, a gente teve boas chuvas aqui na região do Cariri, né, na região da Bacia do Salgado também, como mostra o mapa aqui do desvio percentual, praticamente todo o estado com essas áreas aqui azul clarinho, aqui mostrando que são áreas que ficaram com um desvio percentual positivo em fevereiro, março, abril e maio. Desvio percentual no estado do Ceará, 21,7% acima da normal. Choveu 730,7 milímetros. Normal climatológica da quadra é 600,7 milímetros. E o volume acumulado, então, 730,7, cai justamente na categoria acima da média, também para a quadra chuvosa 2020. Aqui os números por bacia hidrográfica para a quadra chuvosa, como a gente já vinha vendo desde o primeiro trimestre, mostrando que em todas as bacias o volume de chuvas acumulado foi maior do que a normal climatológica. Algumas ficaram um pouco mais próximas da normal, é o caso da Serra da Ibiapaba e Banabuiú, que a gente já vinha observando pelos mapas que eu já vinha mostrando antes. Trouxe em seguida o Ceará como um todo. Aqui no caso eu tenho as chuvas da quadra chuvosa desde 1976 até 2020. A barra vermelha mostra a normal climatológica da quadra chuvosa, 600,7 milímetros, e cada uma dessas barras azuis, o quanto choveu na quadra chuvosa desde 1976, ano a ano. Dá para perceber de cara que desde 2017, 18, 19, vem chovendo cada vez mais, graças a Deus, no estado do Ceará. E esse ano foi realmente muito melhor do que o ano passado. Esse ano, na quadra chuvosa, foi inclusive
melhor do que 2011, por exemplo, tá? Quadra chuvosa, né? 2011 as chuvas foram muito boas, mas elas foram boas além da quadra chuvosa. Aqui eu estou mostrando só a quadra chuvosa. Mas foi realmente um ano muito bom comparado aos anteriores e por isso que a gente está, com certeza, muito feliz da performance desse ano, né? Das chuvas desse ano. Trouxe aqui o mês de junho. Mês de junho não é nossa estação chuvosa, a normal climatológica já cai bastante, mas é um período, junho e julho, são períodos em que acontece um outro sistema, não é mais zona de convergência intertropical, tem os sistemas que vêm de leste, as tais ondas de leste, né? E essas ondas de leste acabam muitas vezes chegando ao Ceará. É por isso que as regiões que acabam recebendo mais chuvas nessa época do ano, como vocês podem ver pelos desvios percentuais, acaba sendo parte aqui da região jaguaribana, parte do litoral. Quando eu falo vindo de leste, às vezes isso vem de leste, alcança parte do sertão central, alcança às vezes também o Cariri. Mas do ponto de vista de estado como um todo, junho ficou 17,6% de desvio negativo, observado 30,9 milímetros, normal climatológica é muito baixa ainda, de 37,5 milímetros, tá? Mas tem chovido alguma coisa, em julho também tem chovido, tem 2 dias de julho que a gente teve chuvas muito boas, de mais de 100 milímetros em alguns municípios. Isso, para essa época do ano, é bastante fora do comum, mas isso aconteceu. Agora, o que todo mundo quer saber é a situação atual dos oceanos. Vou mostrar primeiro o Oceano Pacífico. A primeira figura aqui em cima, ele mostra a média da anomalia da temperatura da superfície do mar das últimas 4 semanas. O que é isso? É a diferença entre a temperatura da superfície do mar observada nas 4 últimas semanas em relação à climatologia do período. E o que está mostrando aqui? Que a região que a gente analisa, a região do El Niño, né, que é a faixa equatorial aqui do Oceano Pacífico, mostrando essa cor azul, mostrando águas relativamente frias, mais frias do que o normal em relação à climatologia do período, né? Esse esfriamento das águas do Oceano Pacífico ainda não é considerado uma laninha, ainda está dentro da categoria chamada neutra, né? Nem acima, nem abaixo, não é El Niño, não é laninha, mas é uma tendência de esfriamento que vem se configurando há algumas semanas. E se continuar desse jeito, de acordo com os modelos... Opa! Eita, nós. E agora? Peraí. Aqui. Agora você volta aí, Miri. Agora fui eu que fiz besteira aqui. Você compartilha de novo e volta lá para... Eu compartilho de novo aqui. Pronto. Esse aqui que eu quero mostrar. Pronto, desculpa. Aqui, então, o que a gente quer saber de futuro, né? Esse esfriamento, como eu disse, tem sido observado ao longo das últimas semanas. Ainda a gente é considerado numericamente como neutro, mas tem uma tendência de esfriamento que, se confirmar por mais um mês, a gente vai ter 3 trimestres seguidos de águas mais frias do que meio grau de diferença, meio grau negativo em relação ao normal. Aí a gente vai poder tecnicamente chamar de laninha. E essa tendência se manteria? Aqui está o resultado dos modelos de agora, do processamento de junho até o trimestre de fevereiro, março, abril do ano que vem. Então, a gente tem as probabilidades de 0 a 100, a chance de alguma coisa acontecer. Aqui embaixo você tem sempre de 3 em 3 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, até o último aqui, fevereiro, março e abril. Fevereiro, março, abril realmente está muito longe. Mas esses trimestres mais próximos mostram o quê? A barra cinza mostra probabilidade de ser neutro, ainda é maior do que a probabilidade de ser laninha, que é essa barra azul. Tá?
que é essa barra azul. Mas verifiquem que, observem que para julho, agosto, setembro, a barra azul já vai alcançando, já vai se aproximando da barra neutra. Agosto, setembro, outubro, iguala a probabilidade, e aí, assim vai. Até dezembro, janeiro, fevereiro, a chance de ser neutro ou laninha tem a mesma probabilidade, a mesma chance. Isso é um indicativo, né, do que a gente estava observando, do esfriamento das águas do Oceano Pacífico, mas ainda há algumas incertezas envolvidas. Por isso que ainda não tem uma probabilidade destacadamente maior para laninha, por exemplo. Mas é claro que esse indicativo de esfriamento mostrado pelos modelos de previsão de temperatura do Oceano Pacífico para uma tendência de laninha é muito melhor do que o contrário, né? A barra vermelha, eu não mencionei, ela é a probabilidade de ser um El Niño. Ela existe, tá? Aqui os modelos indicam, mas é o evento de menor probabilidade de acontecer. De acordo com os dados agora, no final do ano, a gente teria ou uma laninha ou uma condição neutra, e quando começa o ano que vem, a condição neutra acaba ganhando mais força, né? Maior, aumenta a probabilidade de ser neutro do que de ser laninha. Mas, como eu disse, ainda é muito cedo para a gente falar do ano que vem, mas as tendências que a gente pode mencionar nesse momento são essas. As notícias são melhores do que ser um El Niño, aparentemente não tem essa chance indicada aqui no momento, mas ainda precisamos aguardar um pouco mais, a gente vai continuar monitorando para ver se realmente se configura essa laninha. Quando a gente fala configurar essa laninha, não dá para dizer também se seria uma laninha intensa ou não, não dá para saber disso. A gente só está indicando que, de fato, tem uma tendência de esfriamento no Oceano Pacífico. Isso já é uma notícia boa, porque pelo menos nessa situação, a gente teria uma condição, pelo menos, de não atrapalhar tanto, embora eu sempre costumo lembrar, 2012 não choveu, em 2012 a gente teve uma condição de laninha, então laninha é bom, mas merece atenção, tá? Vou mostrar agora o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ele está se mantendo aquecido, tanto no Atlântico Tropical Norte como no Atlântico Tropical Sul, como mostra aqui o mapa da anomalia de temperatura da superfície do mar do Oceano Atlântico. Essas caixinhas aqui são as áreas que são analisadas. Então, a diferença entre a temperatura do Oceano Atlântico na caixinha do norte e a caixinha, menos a caixinha do sul é que acaba levando a gente a calcular o dipolo, né? Essa diferença é que faz a gente analisar se está favorável ou não ao posicionamento da zona de convergência intertropical. Não tem zona de convergência intertropical no momento, então esse padrão não afeta em nada, neste momento, a posição da zona de convergência. Mas tem alguma coisa interessante. Lembrem que eu mencionei das ondas de leste, aqueles distúrbios ondulatórios de leste. Eles se formam aqui na região da África e eles se deslocam, né, pela atmosfera, naturalmente, sobre o oceano. E a ocorrência de áreas com águas aquecidas no Oceano Atlântico Sul, né, no Atlântico Tropical Sul, acaba favorecendo que esses sistemas realmente cheguem aqui no setor leste do Nordeste. É o período de chuvas daquela região. E se esses sistemas entrarem com força, eles acabam conseguindo chegar no Ceará, como a gente viu em alguns episódios já de junho e também agora em julho. Então, não tem zona de convergência, mas águas quentes aqui podem favorecer o deslocamento desses sistemas e trazer chuva, tá? Eu trouxe esse aqui, eu já finalizo, eu acabei no final trazendo rapidamente eu vou mostrar 3 slides bem rápidos de veranico e perda de safra, né? É um exercício que a gente fez de alguns mapas para vocês verem como é interessante como isso é relacionado. Vocês já analisam veranicos, eu sei,
eu só fiz foi transformar no mapa. Isso aqui é janeiro, tá? Isso aqui se refere a veranico de janeiro a maio de 2016. Isso aqui é 2016. Então, o mapa aqui da esquerda é veranico, é o total de dias de veranico que a gente teve calculado, medido entre janeiro a maio de 2016. Depois vocês olham isso com mais atenção, mas olhando só pelas cores, onde tem essas cores mais avermelhadas, é onde o veranico foi mais longo. Teve períodos, assim, somando todos os veranicos que ocorreram de janeiro a maio de 2016, a gente teve aqui dias, né? Muitos, dezenas de dias, 70, 80, 90 dias de veranicos, justamente aqui, próximo ao Sertão Central, em Inhamus, né? Foi uma área muito prejudicada em 2016. Faixa litorânea, nem tanto, mas a parte jaguaribana e também parte do Cariri em 2016 foi assim. E o mapa aqui da direita é o mapa que a gente elaborou com o dado de vocês, da Ematerce, que eu peguei no site lá, acho que chama CityProd, né? A gente pegou os dados das perdas, a gente usou a posição da sede do município, peguei o dado do município e peguei a sede do município como posição geográfica para poder fazer esse mapa aqui no sistema SIG, e a gente pegou a perda de safra, a perda de todos os grãos que tinha lá, o resumo da informação. E olha só de a gente olhar, né, onde é que houve mais perdas, é impressionante e é claro que esperado, que teve sim, tem uma correlação muito grande entre áreas com veranicos mais longos e a perda de safra. Tem alguns dados aqui que depois eu vou conferir, mas esse caso aqui, eu não sei qual é esse município, que teve, a perda não foi tão grande assim, embora tivesse um período de veranicos bem longo, né? O período de veranico longo. Isso aqui a gente vai ter que analisar com atenção, porque acaba que eu tenho mais informação de dados de chuva, foram mais de 400 postos com dados, e aqui do lado de cá, das perdas, eu só usei 184 ou 182, né? Já que Eusébio e Fortaleza não tem essa medida das perdas de safra. Mas dá uma boa ideia, né, de como tem correlação isso. E eu trouxe, depois, a gente fez uma correlação mesmo, matematicamente falando, correlacionamos o tamanho, o comprimento do veranico com a perda de safra. E o mapa mostra o que visualmente a gente estava vendo no slide anterior, né, onde tinha veranicos mais longos, estão justamente altamente correlacionados com maiores perdas de safra. A gente começou a fazer esse mapa porque nós pensamos que se a gente fizer um monitoramento dos veranicos já desde janeiro, começar a contar, somar e fazer esses mapas, talvez mês a mês, nós vamos poder ter um indicativo de áreas que potencialmente poderiam apresentar maior perda de safra ao longo ou ao final da estação chuvosa. Já como uma ideia que talvez vocês pudessem usar como subsídio para pensar, olha, talvez, né, aquela região seja uma área que vai demandar mais, o município, né, daquela região, os municípios podem demandar mais o seguro safra e tudo mais. Esse ano, isso aqui foi para 2016, esse ano a gente ainda não concluiu, a gente tem aqui só o mapa de janeiro a março, não estamos fazendo ainda o mapa de veranico de janeiro a maio, tá? Para ver como é que se comportou, né? E esse primeiro mapa inicial, do primeiro teste que a gente estava fazendo, mostrou que, do ponto de vista de veranico, em 2020, apesar da estação chuvosa, quadra chuvosa ter ficado acima da média, a gente viu que algumas áreas não choveram tão bem assim, né? E a gente viu também, não sei se vocês se lembram, janeiro, fevereiro, março, a região central ali, do Sertão Central, ali na bacia do Banabuiú, é uma região que não recebeu tantas chuvas, e quando a gente olha o veranico, foram lugares que os veranicos aconteceram, e a soma, né, desses veranicos ocorridos, observados entre janeiro a março, mostra que é uma região que, se houve a plantação, pode
pode, a gente não sei, a gente vai aguardar aí os dados de vocês também para fazer essa correlação de novo, mas poderá ter uma perda de safra um pouco mais considerável aqui, pegando esse período de janeiro a março. Esse é o mapa que tem, a gente vai ver o mapa agora de janeiro a maio, né? A gente está preparando ainda, eu não trouxe, mas para ver se isso se confirmou ou não, se isso se intensificou ou não, e de repente a gente pega os dados de vocês, né, sobre as perdas e faz de novo a correlação, e a gente pode verificar se essa é uma informação realmente relevante para dar já esse indicativo de áreas que potencialmente poderão ter, né, já em março, ter um indicativo de áreas que potencialmente poderão demandar seguro, né, seguro safra, por causa da perda de safra. Ok? Bom, essa é a minha fala de hoje. Me desculpe se eu me prolonguei. Eu já passei para o Elvis essa apresentação, então quem tiver interesse, ele pode compartilhar com vocês essa apresentação. Vocês podem olhar esses mapas e outros mapas com mais atenção, tá? Muito obrigada. Meire, deixa eu só te fazer uma pergunta, Meire. Você disse que você me mandou, mas eu não recebi ainda essa versão final, né? Que você mudou uma data, não foi? Eu tinha mudado, acrescentei coisas. Eu mando para você de novo, tá bom? Mande, que daqui a pouco, quando terminar, você pode mandar que a gente coloca lá para o pessoal ter acesso. Com certeza, obrigada. Alguém quer se inscrever para perguntar? Deixa eu fazer uma, Janaína. Certo. Janaína. Pode falar. Ô, Meire? Sim, pode falar. Meire, é o Sérgio Linhares. Meire, como é que vocês veem assim, todo ano os profetas da chuva se reúnem, né? E eles dão as opiniões dele e tudo. E esse ano eu acompanhei em Juazeiro e umas experiências também, sabe? E deu certo, assim, as experiências dele. Como é que vocês avaliam, assim, nos últimos anos, que é tão divulgado essa reunião e essa avaliação dos profetas? Então, a gente, a FUNSEMI, eu em particular, mas a FUNSEMI, nós temos um respeito muito grande pelo trabalho, pela experiência aí dos profetas, né? E os profetas e os meteorologistas, eles são parecidos. Nós somos, os dois são observadores da natureza. A diferença é que o meteorologista, ele usa ferramentas tecnológicas de monitoramento que vão desde radar, satélite, os modelos de previsão numérica, que permitem fazer essas projeções para o futuro. A gente está olhando o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e tudo o que acontece pelo mundo. Então, a diferença se relaciona mais à tecnologia que ambos os observadores da natureza, profetas ou meteorologistas, fazem, né? Eu tenho minha família, meus avós eram agricultores e eu sei como funciona isso de ir ao campo, ou então meu avô, ele usava irrigação como é que ele fazia? Ele fazia um buraco no chão com a bota para ver se precisava aguar, irrigar mais ou não. Então, eu sei como funciona isso, como funciona olhar para o céu e tudo mais, né? Tinha uma árvore lá perto, lá no sítio, que tinha uma casinha de João de Barro, inclusive, lembrando disso agora. Então, tem um respeito muito grande da nossa parte. A gente não participa das reuniões dos profetas de chuva, mas obviamente que a gente respeita o trabalho, é uma manifestação cultural importantíssima. E eu vou lhe falar uma coisa, alguns profetas telefonam para a FUNSEMI, inclusive, para conversar sobre as condições, né? Alguns são os profetas um pouco mais tecnológicos e alguns já acessam imagens de satélite e tudo mais para fazerem as suas profecias. Então, primeiro, reforçando o respeito que a gente tem por essa manifestação cultural, importantíssima, e essa consideração, né,
por isso. E essa conversa que a gente tem amistosa com eles, né, sobre como pode ou não pode ser. As nossas imagens aí realmente são da tecnologia e dos estudos, das pesquisas que são realizadas, mas, novamente, respeito total. Eu acho que é uma manifestação que deve se manter. Eu espero que esteja sendo passado de avô para pai, para que isso se mantenha ao longo do Estado. Eu estou vendo aqui, ao longo do tempo, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta. Eu posso responder essa aqui? Da Laninha? Olha. Pronto. Bom, a laninha, existem elninhos e elninhos, laninhas e laninhas, tá? A laninha de 2012, que a gente estava falando, ela foi uma laninha moderada forte, mas a diferença é que ela teve, a localização da área de águas mais frias acabou influenciando as chuvas no Nordeste de uma forma diferenciada. Mas, de um modo geral, era senso comum de que laninha era chuva no Nordeste, significava chuva no Ceará. E não é assim tão automaticamente, tá? Existem, como eu disse, esse evento de 2012, que em vez de ajudar ou não prejudicar a estação chuvosa daquele ano, na verdade acabou configurando a pior estação chuvosa dos últimos anos, né? Então, o efeito que todo mundo tinha era, tem laninha, chove. E, na verdade, não é bem assim. Existem laninhas e laninhas, assim como elninhos. Elninhos, todo elninho não chove? Também não é bem assim. Tem elninhos que até tem algumas chuvas, sim, para o Ceará. Por que isso acontece mesmo na laninha, no elninho? Porque não é só o Oceano Pacífico, você tem o Oceano Atlântico também. Então, às vezes, mesmo com a laninha de 2012, nós tivemos, junto com isso, um Oceano Atlântico que não configurou favorável para o posicionamento da zona de convergência intertropical. Ficou mais quente no norte, mais frio no Atlântico Tropical Sul e a zona de convergência afastada do Nordeste. Foi isso que acabou acontecendo e por isso é que nós não tivemos boas chuvas naquele ano, tá? Lá é o seu Abdias. Eu me inscrevo aí, Vou escrever o senhor também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meire, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar. Meu nome é Abdias, sou da Emates Litoral Leste, com sede em Aracati. É sobre essa questão dos comparativos do que chove com a média histórica. Em Aracati, eu vim acompanhando, a maioria das comunicações são de chuva da sede, né, de 2 pluviômetros na sede, que fica um da Emates, que é nos Correios, e outro no aeroporto. E o terceiro, que é na Mata Fresca, que fica a 70 quilômetros da sede. E a gente vê o seguinte, que às vezes chove 70 milímetros na Mata Fresca, certo? Que é rumo a Mossoró, e só chove 15, 10, 20 milímetros na sede, tanto no aeroporto como aproximado. Como é que tira essa média? Porque já houve casos de estar abaixo da média histórica e com uma última chuva, uns 90 milímetros, lá no distrito Mata Fresca, que vai rumo a Mossoró, e na sede só deu 20, ultrapassar a média histórica no mês, tá entendendo? Por causa dessa chuva. Como é que faz essa média quando essas coisas são bastante distintas, não fica nem próximo. E vice-versa, às vezes chove na sede 70 e só chove 20 lá. Então, como é que é feito realmente essa média da precipitação no município? A média da precipitação no município, conforme está no produto chamado Calendário de Chuvas, no site da FUNSEMI, ele é feito usando, depois se eu procuro ali, chama média de Thyssen. Não é somar e dividir por 2, tá? Média de Thyssen leva em consideração a área, no caso do município, e a representatividade da informação, no caso, se for no caso de Aracati, né, dos 2 pluviômetros, a representatividade desses pontos dentro da área do município.
Então, não é simplesmente só dividido por 2, tá? É uma média ponderada e considerando a área de abrangência desse pluviômetro. Eu queria observar com vocês que este ano aqui em particular, nós tivemos alguns problemas de monitoramento e um monitoramento realizado justamente por órgãos públicos. Você sabe que a gente está em home office desde 2000 é bom, né? Desde março, né? A maioria de nós está em home office e a gente teve interrupção de informação de vários órgãos públicos porque os observadores também ficaram em home office e acabaram não fazendo o monitoramento das chuvas ali no dia a dia. Então, a gente teve algumas falhas de informações ligadas a isso também. Talvez até o próprio monitoramento de vocês das perdas possa ter ficado até prejudicado, né, por essa situação de pandemia, tá? Mas, seu Abdias, é isso. Então, a média é a média de Thyssen, ela leva em consideração o município, a área do município e os pontos de medição que você tem dentro daquele município. Tá? Ok. A minha pergunta era justamente porque, às vezes, você tem um veranico na metade do município e no outro não, certo? E aí, como se comporta nesse período onde choveu lá no distrito a 70 quilômetros, e se isso atrapalha até a informação ou não do veranico no restante do município. Então, nesses municípios maiores, como é Morada Nova, também acontecia isso, que era o distrito o distrito a 71 quilômetros, também tínhamos essa dificuldade. Por isso eu estou procurando entender, que às vezes aparece o veranico numa parte e na outra não. E como você observar esse dado? Então, é importante o relatório do monitoramento, porque você pode colocar essa situação. Muito obrigado. Viu? Só que em relação ao veranico, a gente usou o dado do posto. Então, do posto da sede, o veranico é do posto da sede. O posto do Mata Fresca é o veranico do Mata Fresca. A gente usou, por isso que tem, acho que... certo. Não usou a média do município todo, né? Não. O que acabou sendo o município todo foi a perda de safra, que eu usei um valor, um dado só por município. Eu não peguei de distrito, eu peguei um dado médio do município da perda de safra. Muito obrigado, viu? Tá bom? Muito bom o trabalho, muito bom. Próximo a falar agora é o seu Mauro. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Mauro Veira e eu sou de Iguatu, da região Centro-Sul, gerente regional da região Centro-Sul. Eu acompanhei a FUNSEMI desde a sua criação praticamente, porque eu trabalhei em Fortaleza e meu escritório, daquela época do GESA, do Grupo Estadual de Saúde Animal, eu era vizinha FUNSEMI. E eu, desde essa época, acompanhei muito a FUNSEMI e eu queria lhe parabenizar pela palestra e também a FUNSEMI pela evolução que a FUNSEMI teve ao longo desses anos. Entendeu? A FUNSEMI, naquela época, fazia uma previsão para o estado do Ceará. E não chovia em alguns lugares. Aí a FUNSEMI caiu num grande descrédito que, graças a Deus, hoje, ela está conseguindo, ao longo do tempo, ela vem conseguindo esse crédito que a ciência nos dá. Hoje, nós acompanhamos o satélite diariamente, eu, inclusive, acompanho várias vezes, e eu já digo para o meu pessoal lá, olha, hoje vai chover tal hora. Que a gente vê o deslocamento das nuvens, acompanha o deslocamento das nuvens, e nós também temos no Iguatu, lá na nossa propriedade, no Baú, um dos mais antigos pluviômetros da FUNSEMI, desde 1974. Que era acompanhado pela minha mãe, até pelas informações, o pessoal diz, só chove no Baú, Itamar, que eu estou vendo a cara dele aí, pai, só chove no Baú, não é porque só chove no Baú, porque tem a informação do Baú. Lá, nós temos esse pluviômetro ao longo do tempo. E nós tivemos, eu tenho um irmão que é agrônomo também, foi da Imates, que hoje é da OCB, ele fez um levantamento ao longo dos anos, desde 1924, através das informações que ele colheu do DENOX e outros órgãos, e nós tivemos uma surpresa na época da construção do Oroz. Antes do Oroz e após o Oroz. Antes do Oroz, nós tivemos poucos anos com a média acima de 1000 milímetros na nossa região.
E depois do Oroz, era até 2000 e pouco, era um ano sim, um ano não, a gente tinha essa média acima da média de 1.000 milímetros por ano lá, que lá é uma região muito chovedora. Eu queria perguntar se tem alguma coisa relacionada por exemplo, quando construíram o Castanhão, foi que nós ficamos otimistas, Zé Maria, com esse estudo que ele tinha, ele achou que o Xaramubim, porque fica na mesma direção ali dos ventos, que os ventos iam conduzir as nuvens, talvez melhorasse muito a pluviometria da região de Quixeramobim. Eu queria saber se realmente a gente podia acreditar nessa pluviosidade que a água traz. A gente sabe que água e matas atraem chuva, né? Então, nós temos esse estudo e, ultimamente, diminuiu consideravelmente. Iguatu, que era uma região de muita chuva, realmente, diminuiu sensivelmente esses últimos anos, principalmente de 2009 para cá. É a minha pergunta. Eu agradeço a sua pergunta, muito obrigada, seu Mauro. Eu, de vez em quando a gente podia viajar ainda, eu já fui várias vezes lá pelo Iguatu, lá convidada pelo pessoal da bacia lá do Alto Jaguaribe, né? De fato, o que a gente tem observado mesmo, e também agradeço a sua observação sobre a melhora das previsões, né, do trabalho da FUNSEMI. Eu acho que são duas coisas que permitiram isso. A própria evolução do trabalho, das pesquisas, da capacidade da instituição de fazer modelagem e tudo mais. Acho que também tem um pouco da comunicação, né? Da forma que a previsão, que o prognóstico é divulgado, né? Inclusive, hoje o estado é dividido em duas regiões, né? A previsão. A gente, na medida, quando a gente pode, a gente dá esse indicativo, centro-norte ou sul, vai ser de um jeito ou de outro. Quando a gente tem uma certeza maior de conseguir diferenciar, a gente vai dando essa diferenciação. E acho que isso acabou melhorando um pouco a confiança, né, e o acerto das previsões. Claro que sempre é previsão, não é certeza, tem seus erros envolvidos, tem suas incertezas. Por isso que a gente costuma indicar a probabilidade de acontecer alguma coisa, né? Sempre a gente coloca em probabilidade, porque isso mede a incerteza envolvida na previsão. Nos últimos anos, realmente, nós temos percebido, desde 2011 para cá, essa redução nas chuvas que tem ocorrido, né? Não é há quem diga, mas é porque vai ficar assim, depois vai mudar, mudanças climáticas, tudo mais. Pode sim ter a ver com as questões das mudanças climáticas, em parte. A região semiárida da nossa região é uma das mais vulneráveis e a tendência é de que essas mudanças acabem trazendo um maior... os extremos mais pronunciados. Extremo de muita chuva, com esses eventos de chuvas muito intensas em pouco tempo, ou extremos de secas, né, como a gente observou, tá? Isso tem se configurado mesmo. De um modo geral, se a gente pegar as chuvas do estado do Ceará ao longo desses anos todos e traçar uma reta, tem uma tendência, o senhor tem razão, tem uma tendência de redução nas chuvas ao longo desse tempo todo que a gente está fazendo o monitoramento, seu Mauro. É um fato, isso é um fato. E se a gente não souber usar a água com carinho, a gente vai acabar, com carinho e cuidado, né? A gente vai acabar ficando realmente muito comprometido mesmo para o futuro. Não é porque choveu melhor esse ano que a gente vai desperdiçar a água que conseguiu se acumular, tá? Eu não sei se eu falei de tudo um pouco, eu não sei se consegui lhe responder. Com certeza. Muito obrigada. Eu tô vendo aqui, tem mais duas perguntas aqui por escrito. Uma fala sobre se o período de estiagem 2012 até 2016 contribuiu para diminuir... Opa, desculpa. Abaixa ou sobe aí, você tirou do lugar. Pronto. Se contribuiu para diminuir a baixa hidrográfica, né? Ou seja, precisa de quantos anos para abastecer a bacia hidrográfica?
uma análise que nós fizemos, né? Porque uma coisa é a chuva que cai, né? Outra coisa é isso virar água em reservatório. E a análise que a gente fez é o seguinte: para encher açude de verdade mesmo, você precisa ter um ano chuvoso, muito chuvoso. Tá? Anos de chuvas próximas a normal, elas não conseguem encher açude, principalmente considerando esse período todo que a gente vem com os açudes com menos água. Então, melhorou um pouco esse ano, mas a gente vinha de 12, 13, 14, 15, 16, né? Quase nada de aporte de água acontecendo. E só utilizando a água. Então, acaba que o repor a água requereria realmente um ano muito chuvoso para recuperar. Isso não é impossível, né? A gente já teve um 2004 que encheu o Castanhão, não é impossível, mas precisaria ser realmente um ano muito, muito bom mesmo, não em torno da normal, mas anos realmente muito bons para a gente encher o reservatório. Sobre a área de influência do pluviômetro, né? Na verdade, eu estava aqui tentando encontrar um número, que eu tenho um número na minha cabeça, eu não vou dizer aqui, eu vou passar para o Elvis depois para vocês, sobre qual é a informação que cada pluviômetro tem, tá? Eu não vou dizer esse número, o 3 eu vou... Mary, eu já tentei conseguir outro pluviômetro lá para a minha região, e a informação que eu tive é que só podia ser colocado outro pluviômetro com 15 quilômetros de distância um do outro. Eu não sei se... É alguma coisa nesse número aí, pois porque me acho que a disseram área que de só podia influência... de 15 quilômetros um do outro. É alguma coisa perto de 27 quilômetros quadrados a área de influência. Não é que só pode, né? É que é a representatividade da informação. Mas, por exemplo, se for um município com serras, né? É uma coisa diferente de uma área plana, certo? Você vai ter que ter isso diferenciado, tá? Mas esse número 3 aqui, eu vou trazer o número correto e passo para o Elvis e ele passa para você. Sobre aqui a vistoria, né? Sim, a gente tem feito, né? A pandemia acabou prejudicando, porque as viagens foram canceladas e também a gente não podia mandar nossos técnicos pelo interior fazer a vistoria nos pluviômetros. Faz sim, a gente tem 3 equipes que fazem isso ao longo de todo o ano. A gente espera que talvez a partir de agosto a gente consiga retomar isso. Esses registros da chuva que a gente vê no calendário de chuvas, elas são resultado da chuva acumulada em 24 horas. Isso significa... E quem faz isso, né? Acho que até alguns de vocês são nossos observadores. Quem faz isso são observadores voluntários. Para vocês terem uma ideia, atualmente tem mais de 550 voluntários no estado do Ceará inteiro fazendo coleta de dados diariamente às 7 horas da manhã. Hoje a gente mudou até, tem o 0800 para ligar, mas a gente já tem número de WhatsApp também. Então, muitos se informam por WhatsApp essa chuva que é coletada nessas 24 horas. Se a gente... A parte tecnológica, né? Radar, a gente tem 2 radares, né? Você falou sobre o radar de Quixeramobim. Tem até uma senhora do MST que outro dia falou para mim, e o Zé Maria, né? O Zé Maria Pimenta dizia que o radar, assim, mas só que depois que instalaram o radar, não choveu mais, né? Aí eu fiquei conversando com ela, falei, pois é verdade, né? O radar foi inaugurado em novembro de 2011, aí 12, 13, 14, 15, 16. Eu falava com ela em 2016, né? Eu disse, é pior que a senhora tem razão, não choveu mais. Aí ela me perguntou se era culpa do radar, né? Não, não é culpa do radar, não. Então, o radar é lá, mantido, é tecnológico, tudo, a informação é coletada lá e automaticamente transmitida por internet aqui para Fortaleza, e aí vira os produtos que você vê no site. Se a gente vai ficar usando só tecnologia no futuro, acho que não. Já houve quem quisesse isso, mas, gente, essa nossa rede pluviométrica, ela tem mais de
40, já quase 50 Elza, anos. eu quero fazer uma pergunta, viu? Ladislau. Tá. E essa rede, ela tem uma série histórica, gente. A gente está falando de história de dados e a gente não quer acabar com esse histórico de dados, porque esse histórico de dados é que serve para a gente fazer justamente o cálculo da climatologia, das médias em cada uma das regiões. Tá? Eu continuo lendo aqui a pergunta ou eu espero uma pergunta? É uma pergunta 5 aqui, se você quiser responder também ela. Pode ser. Essa diminuição das chuvas, uma nova condição da região com menos chuvas. Eu meio que já falei sobre isso, né? A questão das mudanças climáticas. O que os cenários mostram? Os cenários mostram que, sim, o semiárido é mais vulnerável. Em relação às temperaturas, há uma concordância entre os modelos. Esses cenários mostram um aumento de temperatura. Em relação às chuvas, eles não têm tanta concordância assim. Alguns até indicam redução nas chuvas, alguns até indicam que pode aumentar a chuva. Mas aí eu coloco aqui para vocês pensarem. Se a chuva não mudar, se a chuva se continuar chovendo como chove agora, mas se as temperaturas aumentarem, isso parece claro, a gente vem percebendo isso, se você tem a mesma chuva com temperaturas mais altas, a tendência é de que aumente a evaporação. E as nossas regiões, a evaporação e a evapotranspiração, e as nossas regiões que são semiáridas hoje, tenderiam a se tornar áridas, a subúmidas semiáridas e assim por diante. Né? Então, essa ser uma nova condição para a região pode até ser associada à questão das mudanças climáticas. Tá? A próxima pessoa a falar é o seu Menezes. Janaína, Ladislau, viu? Eu sei, depois é o senhor, tá? Boa tarde. Menezes, gerente regional da Emates aqui do Jaguaribe, do MED Jaguaribe. Na verdade, é só parabenizar a Meire pela excelente palestra. Eu também sou um defensor da FUNSEMI. A FUNSEMI, ultimamente, tem acertado muito e sou fã da Meire, né? Eu fiz essa palestra. Cuidado, essa palestra dia 29 de junho. Eu faço parte do comitê de bacia pelo conhecimento que ela tem e a didática que ela tem de apresentar. Eu faço parte do comitê de bacias e no dia 29 de junho, a alocação das águas dos açudes Oroz, Castanho, Banabuiú, a Meire deu essa palestra bem parecida, mas eu sou observador aqui de Jaguaribe voluntário. Desde 82 eu informo para a FUNSEMI. Hoje já informo via WhatsApp mesmo. E todo dia eu boto do grupo da Emates, eu vou do portal da hidrográfica do Ceará, o volume dos 3 maiores açudes. Castanhão, Banabuiú e o Oroz. Eu sou um cobrador, viu, Menezes? No dia que eu não boto, tem os colegas que cobram. Então, lhe parabenizar, viu, Meire? Você já esteve, inclusive, aqui da Emates comigo. Verdade, Menezes. Eu lhe agradeço muito. Na verdade, eu conheço muita gente dos comitês, né? Que eu adoro as reuniões de comitês. Esse ano eu lamentei que não fosse uma reunião presencial, porque essa da alocação do Vale é aquela emocionante, né, Menezes? De 500 pessoas. Mas muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Mesmo com as confusões, Meire? Mesmo com as confusões. Eu nunca aprendi tanto na minha vida como com a participação nessas reuniões. Eu acho assim, é gratificante e eu vou compartilhar aqui, né? Muitas pessoas, né? Como eu sou de São Paulo, muitas pessoas falam: você está lá, você não quer vir para cá, vem aqui, não sei o quê, volte para São Paulo. Aí eu já tive a oportunidade de fazer um concurso na USP, eu me inscrevi, mas eu ficava sempre assim com o coração na mão, e vocês acreditem ou não, eu nem fui fazer o concurso, eu não quis sair daqui. Eu acho que eu acabei me encontrando, né, pessoalmente, profissionalmente, gosto muito do trabalho que eu faço aqui, e eu acho que a gente percebe essa relevância do trabalho da informação climática. E eu quero terminar meus dias aqui
de FUNSEMI até me aposentar aí trabalhando e ajudando o Estado, né? Espero que com informações precisas, né, e melhorando cada vez mais. Gosto muito mesmo do que eu faço aqui. Agora é o senhor, seu Ladislau. Meire, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu queria... Existe um relatório aí que a gente informa, que chama-se Monitor de Seca, né? Sim, sim. É um relatório que a gente informa todo tempo. Eu gostaria que você me traduzisse o que significa esse relatório, o que ele traduz em questão de chuva para a nossa região, que me parece que esse relatório é conectado aos estados do Nordeste. Principalmente tem uma base no Ceará, que é a responsabilidade de informar é a EMATES, tem outra em Pernambuco e outra na Bahia. E esse relatório a gente faz sistematicamente, mesmo até o final do ano, mesmo que pare a quadra chuvosa, mas a gente continua informando. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui, enquanto a gente conversa, o monitor de secas, que o último mapa foi esse de maio, né, que foi concluído recentemente. Seu Ladislau, o que vocês estão fazendo é o seguinte, o monitor de secas, ele é esse mapa aqui, né, que foi gerado em junho, referente ao mês de maio, tá? O monitor de secas, ele não é só um mapa mostrando onde choveu, onde deixou de chover. Ele mostra, claro, onde choveu, onde deixou de chover, mas vai além disso, porque ele traz a validação. É aí que está entrando o trabalho de vocês. O mapa, ele traz... Primeiro começa com um desenho de onde choveu, onde deixou de chover, mas ele traz a intensidade dessa seca e verificada, validada por observadores de todos os estados, começou com o Nordeste, né? De todos os estados, confirmando ou não o que o dado da chuva está ali mostrando. Então, no caso da EMATES, de vocês da EMATES, ok, choveu, não choveu, e a perda? Teve perda na safra? Teve perda na safra. Então, tem uma confirmação ou não do que o mapa está indicando. Isso em cada um dos estados. Aí tem o pessoal de recursos hídricos também. Choveu ou não choveu? Qual foi o impacto disso para o setor de recursos hídricos? Meus açudes estão cheios, estão vazios ou não? Né? Como é que foi o aporte? Então, o mapa ele traz a questão da chuva, mas ela traz a questão também das validações dos impactos desta ausência de chuva no setor produtivo, seja agro, que é o caso de vocês, a parte agrícola, seja na parte de recursos hídricos. Começou com o Nordeste e começou, minha gente, por causa da seca. Quando teve a seca de 2012 e depois em 2013 continuou a seca, teve uma reunião, foi feita em Fortaleza, inclusive, lá na Federação das Indústrias, e a gente discutiu nessa reunião, uma reunião que envolveu órgãos do Agência Nacional de Águas e tudo mais, sobre a necessidade da gente ter uma forma não só de monitorar, mas também desse monitoramento permitir ações e planejamentos para que a gente não atue apenas na emergência, correndo atrás de resolver uma falta de água, mas a gente continuamente verificar o agravamento ou a melhoria da situação de seca. Né? Então, começou ali em 2013, em 2014, a gente já fez o primeiro mapa. E ele se chamava Monitor de Secas do Nordeste. Mas aí alguém vai ver o mapa e fala, mas Mary, que Nordeste grande é esse? Pois é. Depois, esse se estendeu, outros estados do país estão aderindo, né, querendo fazer parte. Aí esses estados são Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, já entrando na questão do monitor de secas também. Então, seu Ladislau, o trabalho de vocês é importantíssimo, porque ele vem dessa questão da chuva, mas a gente sabe que não basta a chuva, mas a gente tem que saber o que a ausência dela acaba tendo de impacto no setor produtivo, na agricultura e em recursos hídricos. E é o trabalho conjunto de vocês todos que
transforma o mapa com essa qualidade que tem. Então, não é só falta de chuva, é o impacto dela em todas as regiões do Nordeste, né, estado por estado. Claro que alguns estados têm mais dificuldade em dar essas respostas, outros menos, outros mais, mas esse é um esforço que a gente está fazendo e existem outras atuações que vão além do mapa. O mapa é o primeiro produto, mas estão programas e planos de mitigação que são criados e são baseados nesse tipo de informação. Ele é baseado numa iniciativa dos Estados Unidos e também do México. Certo? Certo, obrigado aí, viu? Agradeço a vocês pelo apoio nesse trabalho. O próximo a perguntar é o Evilásio. Evilásio? Estão ouvindo aí? Sim. Sim. Pronto. Primeiro ela ligar a câmera aí para a gente ver ela, não é? Eu bem queria ligar, mas aqui meu notebook resolveu não funcionar. Tudo bem. Quando essa pergunta sobre a questão de passar a ser totalmente tecnológico, deixando de lado o manual, diz respeito a um detalhe interessante. O nosso município aqui é um município grande e de acho que no máximo 4 anos para cá, foram aumentado o número de pluviômetros. Mas até então era só o da EMATEST. O que acontecia? Quando é pela manhã, que está na época no período chuvoso, o pessoal fica aquela novidade, querendo saber a comunidade que choveu, onde não choveu, onde foi que choveu mais ou menos. E algumas comunidades chovem bastante, e vamos supor, aqui na sede, o nosso pluviômetro da EMATEST é aqui próximo à sede. É uns 3 quilômetros do centro da cidade só. Então, é muito próximo da sede. Então, supondo que choveu menos, aí eles ficam dizendo, mas choveu tantos milímetros e na FUNSEMI só apareceu tantos, né? Vamos supor, choveu 70 milímetros em média, 80, e na FUNSEMI só apareceu 55, porque só vai para lá o da EMATEST mesmo. Agora nós já temos 3 espalhados no município. Então, era mais com relação a isso. Porque se o sistema tecnológico teria a condição de pegar o município como um todo mais abrangente, tá entendendo? Mais condensado, para que não fosse só o da EMATEST. Uma comparação que eu estou dizendo. O questionamento foi esse. Mas a minha pergunta, Meire, é com relação à média. A gente sempre trabalha aqui, a gente vai condensando dia a dia os nossos dados, inclusive eu gosto sempre de acompanhar dia a dia, mês a mês, quanto é que choveu. Mas vamos supor, chegou no dia 31, no dia 1º, eu digo quanto choveu em janeiro. Aí vai o pessoal da imprensa e me pergunta, isso aí chegou na média esperada, abaixo da média ou acima da média? Eu não estou sabendo procurar no site da FUNSEMI esse indicativo dessa média, ou é porque não é disponível mesmo? Me explica aí como é que é isso. Às vezes eu peço a ajuda de Pedro, que Pedro é o que faz a coleta, né? Faz anos que ele é quem faz essa coleta do nosso pluviômetro aqui, da EMATEST e da FUNSEMI, aqui em Várzea Alegre. Eu pergunto a Pedro, ele disse, rapaz, eu liguei para a FUNSEMI e perguntei a média é tal. Ou seja, eu não soube procurar no site. É porque não tem disponível, é porque eu não soube procurar? Tem disponível, sim. Eu vou tentar compartilhar aqui, bem rapidinho. O produto chama Calendário de Chuva, tá? Esse calendário de chuva tem, inclusive, um aplicativo chamado Calendário de Chuva. Eu vou mostrar aqui. A gente teve um problema esse fim de semana no site da FUNSEMI, que foi um problema seríssimo, porque nosso site saiu do ar, ficou totalmente problemático. Deixa eu tentar compartilhar isso, eu vou fazer isso rapidinho, para a gente não perder tempo. Esse aqui. Você está vendo, Evilásio? Aqui, calendário de chuvas, tá? Ele tem, no caso eu estou mostrando municípios, máxima, e o período diário, eu estou pegando chuvas de 2020, julho de 2020. Então, o calendário de chuvas, ele permite ver
dia a dia as chuvas. Por exemplo, esse dia que choveu muito, dia 7 de julho. Se eu clicar nele, eu vou ter o detalhe de cada o mapa aqui mostrando. Vou clicar aqui no Quixeramobim. Vai aparecer que eu tenho informação do radar de Quixeramobim, tenho informação do açude Pirabibu, informação de Manituba e assim por diante. Eu consigo ter a informação em gráfico, por exemplo, ou uma série histórica também é possível de se obter dessa forma. Tem uma outra métrica, se for no município, você chama média. Você pode ter a média do dia, por exemplo, essa média não está boa. Melhor uma média mensal, né? Uma média mensal, por exemplo, aqui de fevereiro. Vou clicar aqui. Você pode fazer isso dia a dia, porque os dados são atualizados conforme o dia vai seguindo, né? E aí você consegue ver cada um dos municípios. Eu entendi aí perfeitamente. Inclusive, essa outra parte eu acompanho diariamente. Clica aí em Várzea Alegre para a gente ver, bem aqui no sul, região sul. Né? Será que fica aí, mais um pouquinho mais abaixo. Mais abaixo um pouquinho. Aí, então fica no Cariri. Deixa eu pegar o Cariri direto. Aí a gente põe no Cariri. Várzea Alegre. Aqui tá. Ó, Várzea Alegre. Tá 177 milímetros, a normal climatológica do mês de fevereiro, certo? Certo. Esse ano, 253,7 milímetros, que dá um desvio positivo de 43,3, tá vendo? Exato. Então, você consegue fazer isso na média, no município, média, mensal, ou, por exemplo, anual. E aqui você muda o ano, pode ir para trás até vários meses, vários anos para trás, tá certo? Aí você consegue verificar isso. Então, é uma forma de fazer a consulta, né, de modo que você mesmo pode entrar no site e procurar isso. Outra coisa que eu não mostrei, além do município, você pode olhar por bacia, região hidrográfica, pelo estado, por macro-região, tem várias métricas que você consegue verificar, e o passado, inclusive. Ok? Ok, beleza, obrigado. De nada. Então, Márcio é o próximo a falar. Bem, pessoal, primeiramente parabenizar a Meire, eu sabia que ia ser show com esse o trabalho dela, né? E eu queria só mostrar para vocês, talvez não vai dar para ver, isso aqui é uma das homenagens que eu tenho com muita alegria, que eu recebi. Quando a FUNSEMI fez 30 anos, eu recebi amigos da FUNSEMI. Eu acho que era o Assis, o presidente, não era mesmo? Tem pessoa que era o Assis. Então, eu guardo isso aqui no meu escritório com muita honra, né? Mesmo porque eu tenho grandes amigos na FUNSEMI e tinha um grande amigo irmão, que era o Zaranza, né? Era muito amigo do Zaranza. E o outro também, o Namir, né? Namir Melo, também outro amigão, né? Tanto o Arimaté era tão amigo do Zaranza que o Arimaté, que é muito gozador, só me chama de Zaranza às vezes, né? Exatamente. Exatamente. Zaranza, como é que estão as condições aí de chuva? Eu digo, eu vou ver aqui com a FUNSEMI. Bom, mas eu queria dizer para a Meire que ficou muito bom, muito didático esse mapeamento por bacia. Eu acho que o Ceará tem que começar a ter essa visão de bacia, né? Eu achei que assim, era interessante para vocês também, né? Porque muito. A gente que lida, né, com essa questão da chuva, da água, acaba sempre pensando do ponto de vista de bacia, né? Eu achei que era mais interessante para vocês isso, acho que é mais compreensível isso. Ficou muito didático, muito bom, né? Então, parabéns por essa iniciativa. Outra coisa também que eu queria ressaltar é a nossa responsabilidade enquanto Emater da qualidade das informações, tanto nós como os outros informantes da FUNSEMI, né? Ela abordou nos mapas aqui agora a situação da bacia do Banabuiú e aconteceu exatamente isso que está registrado aí nos gráficos e nos mapas, né? Até abril estava fraco, né? E quando chegou no mês de maio, quer dizer, a cor do mapa mudou. E eu, só para tirar um exemplo, a fazenda normal, que nós temos um experimento lá, uns plantios, né? A gente queria fazer um plantio de sorgo, de milho e tudo, e a gente não estava conseguindo fazer.
Em abril que a gente fez alguma coisa, e em maio foi que a gente conseguiu realmente fechar os plantios e a chuva de maio assegurou a produção, né? Sinal da coerência do mapa com o que aconteceu na realidade em relação à bacia do Banabuiú. Eu queria colocar também, eu não sei se a Meire quer comentar um pouco sobre isso, com essas mudanças que estão acontecendo, 7 anos de seca que a gente teve, isso pode se repetir fatalmente, porque o Nordeste é isso mesmo, né? Está na hora de a gente também pensar em sistema de produção e culturas que se adequem mais a essa nova condição climática, né? Porque vai ser fundamental isso aí também, cultura mais resistente à seca, que aguente mais o veranico, né? Ou tecnologias que consigam fazer com que a planta não sofra tanto estresse nesse momento de veranico, né? Então, eu acho que isso é um passo que a pesquisa tem que caminhar e nos informar, a extensão rural, para a gente evoluir essa questão do sistema de produção a ser utilizado baseado nessas mudanças que estão ocorrendo, né? Então, é uma coisa que a se pensar, e isso é para logo, né? E eu queria fazer uma pergunta, 2 perguntas a Meire. Primeiro, quanto que o radar do Zé Maria Pimenta, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quanto que o radar ajuda a FUNSEMI realmente nessa questão do monitoramento, né? Eu acho que gostaria que ela comentasse um pouco sobre isso também. E outra questão que nos interessa, porque pode ter rebatimento, como é que anda o concurso da FUNSEMI, né? Você que foi chamado de algumas pessoas e parece que vai haver outro concurso, ou já houve. Como é que está essa questão do concurso? Então, é isso aí, parabéns pela sua apresentação. Obrigada, doutor Itamar. Eu também vou lhe dizer que os 30 anos, né, a gente homenageou, já a gente vai fazer 50 anos. Como o tempo passa, né? E, assim, é gratificante uma instituição de meteorologia estadual ter tanto tempo de vida. Isso mostra como nós, cearenses aqui, né, a gente dá importância à questão da chuva, né, do clima, que sabe a importância disso. Sobre o radar realmente ele é uma ferramenta fundamental, porque a gente tem a rede de pluviômetros que faz essas medidas diárias, mas com o radar, o que é possível? Em tempo real, saber onde está chovendo e para onde essa chuva, esse sistema de chuva está se deslocando. Então, é uma combinação de informações. A chuva diária e a chuva do radar, que é aquela chuva que a gente tem a mais ou menos 12, 15 minutos, e a gente consegue verificar na hora onde é que essa chuva está ocorrendo. São informações complementares mesmo, né? Sobre o concurso, nós fizemos, doutor Itamar, em dezembro do ano passado, a convocação dos concursados. Os concursados tiveram até fevereiro para comparecer ou encaminhar os documentos de identificação, etc., exames, etc., para essa convocação. Depois da convocação, a etapa seguinte é a nomeação e a posse. Quando chegou a nomeação, nós encaminhamos a nomeação, aconteceu o quê? A pandemia. Aí, tudo foi suspenso, tudo, e o governador suspendeu, né, a chamada de qualquer concursado, nem nada. Então, na prática, doutor Itamar, eles ficaram no convocado só, ninguém foi nomeado e ninguém tomou posse. Isso, pelo que a gente tem verificado, talvez nem ocorra esse ano. Isso leva tanto tempo, doutor Itamar. Nosso concurso, no final desse ano, já vai fazer 2 anos. O nosso também. Então, a gente, quase toda semana, tem alguns dos concursados reclamando de por que não chamaram, quem tomou posse e não sei o quê. A gente tem respondido isso. Infelizmente, está nos prejudicando também, porque a gente contava com essa força de trabalho e não tem essa força de trabalho. E ficamos totalmente tendo que nos virar nós mesmos com nós mesmos, né? No caso de vocês também não chegaram nem a convocar, ou chegaram a convocar? Foi só homologado, mas na hora que ia convocar, o sonho nosso é que o governador, quando fosse lançar o São José 4, chamaria o pessoal da Emater. Aí também veio a pandemia, mudou tudo também. Pois é.
Pois é. Então, pelo menos está homologado o resultado, né? O que já é alguma coisa. É uma segurança. É uma segurança, mas tem que ver também se essa homologação tem prazo ou não, se isso aí também está suspenso. Você tem que verificar tudo isso para não perder esses prazos. A gente está de olho no prazo da validade do concurso para prorrogar também, senão perde todo esse trabalho que foi feito e mais ainda, né, esse investimento que os concursados fizeram. A gente já está com a empresa contratada de novo para fazer um novo concurso para as vagas remanescentes. Já está com tudo pronto, já está contratou novamente a UES, né? Foi feita uma nova licitação, contratou a UES de novo, e quando a gente ia lançar o novo concurso, aconteceu isso tudo. Então, estamos com duas coisas paradas por conta da pandemia. Isso aí. Não tem mais ninguém inscrito, doutor Itamar? Alguém quer aproveitar, explorar mesmo mais alguma coisa ou podemos liberá-la? Peço que estão satisfeitos. Pessoal, então, como sempre, eu gosto de fazer ao final de cada vídeo, né? Pedir a Jana e o Elvis para abrir os microfones e saudar a apresentação da Meire com a salva de palmas que ela muito bem merece. Então, por favor. Um grande abraço. Se você quiser se despedir, a palavra é sua para encerrar o vídeo. Olha, muito obrigada. Eu queria que vocês estivessem me vendo aqui, porque eu estou aqui sorrindo de orelha a orelha. Eu peço desculpas pelo meu não funcionar. Doutor Itamar, muito obrigada mesmo pelo convite. Quando vocês quiserem, a gente fala de novo aqui sobre a pergunta lá da área de influência, né, da informação do pluviômetro. Eu vou passar para o Elvis encaminha para vocês. Vou passar para ele novamente a apresentação já com essas revisões todas que eu fiz. E aí, se vocês tiverem interesse, é só o Elvis passa para vocês vão poder ver esses mapas todos com mais atenção e os números também. Só mais duas informações. O Amorim esteve presente, mas a gente tinha um compromisso no tal, ele teve que viajar e não pôde participar até o final, né? Eu queria também que você enviasse o nosso abraço de toda a Ematel a Eduardo, uma pessoa da mais alta admiração que a gente tem também na FUNSEMI. Ele sabe que eu estou nessa fala aqui e eu queria dizer que vocês fazem, assim, estão dentro do meu coração. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, viu? É por isso que eu fico aqui no Ceará, pelos amigos que eu fiz aqui. Muito obrigada. Um abraço a todos. Abraço. Boa tarde, a gente vai encerrar aqui, tá? Ok.